livro do profeta Isaías, capítulo 40, eu vou ler do versículo 28 até o 31, diz assim: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem, os moços de exaustão, são passíveis de cair. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aleluia! Essa é a verdade de Deus a teu respeito, queridos. Junto comigo, repita esta palavra, ela precisa sair simplesmente de um entendimento de letra, e ela precisa ser plantada no nosso coração, como uma promessa viva nesta noite, e você vai repetir para si mesmo, dizendo assim: mas os que esperam no Senhor, renovam as forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Irmãos, existe uma nova unção da parte de Deus sobre nós, e eu falo de poder do Espírito Santo. Quando eu falo de nova unção, estou falando de poder do Espírito Santo de Deus sendo liberado sobre nós. Irmãos, o Espírito Santo de Deus não é dado a nós num conta-gotas. Vocês sabem aquele conta-gotas que a gente vai dar vitamina para as crianças? E que você pega ali e aspira e pinga em medidas na boca da criança. E aí você coloca ali 1, 2, 3 gotas muitas das vezes. Não, o Espírito Santo de Deus não é ministrado aos filhos dessa maneira. A Bíblia diz que o Espírito Santo não é dado a nós por medida. O Espírito Santo, ele é transbordado sobre a igreja de Cristo Jesus. Então, existe uma unção, esta unção flui sobre nós, e é um óleo fresco que vem da parte de Deus, isso vai transbordando. Irmãos, isso enche o nosso interior, isso transborda no nosso interior de uma forma extraordinária, de uma forma abundante. Em Deus não existe escassez, porque Ele libera o seu Espírito sobre nós de maneira abundante, tocando os nossos corações, transformando a nossa vida, nos reposicionando no lugar da renovação. Uma nova unção está sobre nós, uma unção de renovo, uma unção de revestimento, renovação e revestimento. E este Espírito Santo de Deus, ele toca o corpo, ele toca a alma, ele toca o nosso espírito, todas as esferas da nossa vida. Nesse sentido, não tem área da nossa vida que ela seja impossível para Deus. Porque às vezes nós vamos deixando a vida nas suas caixinhas, nós vamos deixando a vida nos seus caixotes, eles vão ficando ali, né, naqueles compartimentos. E nós até aceitamos que Deus ele ministre uma área da nossa vida, mas existem outras áreas que nós olhamos e falamos: isso aqui Deus não pode tocar. Isso aqui é muito. Isso aqui já foi, muitas das vezes, explorado demais. Isso aqui está sofrido demais. Isso aqui está crônico demais. Essa é a palavra que eu queria encontrar. Sabe, tem uns problemas que vão ficando tão crônicos na nossa vida, que nós olhamos e falamos assim: Deus cura a família, Deus cura a vida espiritual, Deus nos envia para um chamado, mas a área financeira está crônica. A área financeira está tão surrada pelo problema, que acho que isso aqui já virou uma coisa que Deus não consegue colocar em ordem. Tamanha bagunça que está essa área. E às vezes a pessoa ela começa a colocar em compartimentos a sua vida. Olha, eu até creio que a minha vida financeira possa ser tocada. Eu estou vivendo algo bom no meu chamado, eu estou pleno no meu chamado, mas o meu casamento, isso aqui não tem mais jeito. Isso aqui não tem conserto mais. Ficou crônico. A coisa ficou tão surrada. A coisa ficou tão complicada. O vento bateu de uma tal forma que agora se espatifou todo a árvore. Perdeu-se a essência, a forma. E a coisa ficou crônica de tal forma que eu acho que isso aqui, nem Deus dá conserto nisso. E irmãos, isso é perigoso quando nós entramos nesse entendimento. E nós vamos olhando determinadas áreas da nossa vida, cômodos da nossa casa, e nós até abrimos a porta do cômodo da área espiritual, ou da área financeira, ou da área emocional, mas nós fechamos outros, e ali nós deixamos aquela área inacessível, e Deus não consegue acessar. E onde não há fé,
Onde não existe fé, queridos, onde não existe dependência, onde não existe esse olhar de nós entregarmos para Deus, então também não existe milagre naquela área da nossa vida, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele está à porta e Ele bate. Ele não é igual Satanás, o inimigo que pula a janela, que é o salteador, que é aquele que vai chegando na nossa vida, metendo o pé assim nas portas e quebrando tudo, e intrometendo na vida das pessoas. Satanás é esse, que é chamado de ladrão, salteador, que pula muros, que pula janelas, invade o coração das pessoas com essas setas malignas, muitas das vezes. Não, Jesus, Ele está à porta e Ele bate. E quando nós abrimos aquela área e convidamos a Jesus a entrar, então ali Ele entra, Ele reorganiza, Ele faz morada, e a Bíblia diz que Ele faz morada permanente. Ele nunca mais sai, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Então há esse entendimento. Jesus cura o corpo, Jesus cura a alma, Jesus renova o espírito, Jesus renova e reveste o corpo, Jesus renova a nossa alma. Ele também é poderoso para renovar o nosso espírito. E com esse poder, o poder do Espírito Santo, nós podemos alcançar os alvos da nossa vida. Nós podemos alcançar os propósitos, viver os propósitos eternos. E é por isso que a Bíblia está falando para nós hoje de poder para chegar. Chegar onde, pastor? Ao nosso destino de filho. Há poder do Espírito Santo para que nós venhamos a chegar, sair de um ponto de partida, ir para um ponto de chegada, nesse voo de águia, e nós chegarmos ao nosso destino de filho. Porque todos nós temos um destino de filho nessa terra. Todos nós somos filhos. Basta a nós escolhermos ser filho. Isso está feito, igreja. Já está feito. Você é filho e filha de Deus. Mas você precisa vestir essa identidade. Você precisa viver isso. Isaías capítulo 40, o versículo 31, em uma outra versão, diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aleluia. Este é um texto-chave para o nosso entendimento nessa noite. Quem espera é aquele que confia. Quem é esse que espera? É aquele que tem fé. Porque esperar, confiar, ter fé, são palavras que elas têm o mesmo significado. Então, os que confiam no Senhor, esses que confiam no Senhor, são aqueles que têm as suas forças renovadas, e que recebem poder do Espírito Santo para chegar e chegar bem, para poder alçar o voo de águia e chegar ao seu destino de filho. Então, entre o ponto de partida, que é o ponto de partida da vida do órfão, onde Deus está te tirando da orfandade e te projetando com poder espiritual, guarde isso, irmãos, porque nós não temos capacidade nenhuma para sustentar essa jornada. É Ele, é o poder dEle que nos leva a voar. É o poder dEle que nos sustenta com as suas mãos poderosas. Lá em Êxodo fala que foi Ele que sustentou a caminhada e a jornada dos israelitas como voo de águia. Como uma águia que guia, que sustenta os seus filhotes. E é Ele que nos sustenta. Então, esse Deus é que nos tira da posição de órfão, desse ponto de partida, e sustenta a gente com o poder do Espírito Santo até o destino de filho, que é a mesa de Deus, os propósitos de Deus, as suas bênçãos, as suas promessas, mas também o governo do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, manifestando para essa terra o caráter de um verdadeiro filho de Deus. Quem é esse que vive essa jornada? É aquele que confia. É esse, quem confia, aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, têm as suas forças renovadas. E eles têm a sua força renovada, eles se renovam. A espera é o movimento do descanso em Deus. A espera é o movimento do descanso em Deus. E isso produz renovo. Aleluia, entenda isso, queridos. Que o nosso movimento, se existe alguma força que nós precisamos fazer nesse processo todo, de sair da posição do órfão e ir para a posição do filho, é descansar. Como que nós precisamos descansar mais no Senhor? Não é verdade? Olha, chega fim de ano, quantas coisas nós olhamos e queremos resolver tudo em um mês. E queremos passar a régua num monte de coisa, que às vezes nem é propósito de Deus, nesses poucos dias que nos restam.
E aí nós nos tornamos cada vez mais cansados e sobrecarregados. E o convite de Deus é o convite do movimento da fé. Qual o movimento da fé? É o momento da espera. A espera é o movimento do descanso em Deus. Porque, Filadélfia, enquanto você espera, pensa nisso. Enquanto você espera no Senhor, você descansa o descanso ativo da fé. Qual que é o movimento da espera? Quando você está aguardando, você está muitas das vezes descansando. Você está muitas das vezes descansando, enquanto o processo todo vai se desenrolando e muitas das vezes processos que não estão na tua mão. Não está no teu controle, não está ali no teu domínio, está na mão de Deus. E às vezes se desenrolando no secreto, no oculto, a gente nem está vendo o processo, nem está vendo o que está acontecendo debaixo da terra. A semente foi lançada e você não sabe o que está acontecendo ali, mas Deus está cuidando, Deus está germinando, Deus está sustentando, Deus está trabalhando, queridos. Nós lemos no começo dessa ministração, vocês não ouviram, vocês não sabem, Deus não se cansa, Deus não fica cansado, fadigado e fala assim, olha, hoje eu estou cansado, eu vou tirar aqui um dia sabático e vocês que se virem aí nessa terra, com os problemas de vocês. E aí nós ficamos aqui, abandonados ao nosso próprio entendimento, abandonados à nossa própria força de braço. Não, irmãos, não tem esse dia, nunca existiu esse dia, na linha do tempo, desde eternidade a eternidade, o nosso Deus é um Deus fiel, há força no braço dele, há força no nosso Deus, o trono dele está estabelecido, e ele não se cansa, ele trabalha continuamente. Jesus disse isso, a respeito de um pai que está continuamente trabalhando e trabalhando, aleluia, glória a Deus. Então a espera, ela é o movimento do descanso em Deus, e isso produz renovo. É por isso que Salmo de número 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aleluia, hoje o chamado de Deus é para você, Filadélfia, venha descansar na sombra do Onipotente. Até aqui você fez muita força de braço, chegou a hora de você confiar mais, depender mais, correr para a sombra do Onipotente. Não é? Está caminhando nesse deserto com esse sol na tua moleira, quantos anos, queridos? Olha, vai para debaixo da sombra do Onipotente, vem descansar, venha descansar nas asas deste Deus Todo-Poderoso que está te abrigando, refrigerando, renovando as tuas forças, restaurando a tua estrutura e te enviando para um propósito glorioso. Aleluia! Se posicione, águia, nesse lugar de renovo, o lugar da espera ativa da fé. O lugar da espera ativa da fé. Glorifique o nome do Senhor Jesus nesta noite, queridos. E você pode se perguntar, pastor, como? Essa é a primeira conversa nossa, como alcançar o meu destino de filho? Eu quero responder a você mediante a palavra de Deus, revelada a nós nesta noite. Avance pela fé. Vá pela fé, queridos. O único lugar, a única maneira de você voar o voo da águia, sair do lugar do órfão, da escassez, o lugar da orfandade, voar o caminho para a mesa de filho é pela fé. É a jornada que se caminha por fé, para depender totalmente dele. Hebreus capítulo 11 nos revela isso, no versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. Então, o caminho do filho, ele vai ser um caminho de coisas que não estão visíveis aos nossos olhos. Não vai enxergar muitas das vezes. Não vai ver. O impulso é o poder, e o ponto de partida é a fé. Aos olhos humanos, pode parecer impossível, porque, Filadélfia, você tem suas fraquezas, suas limitações, o cenário está ruim, olha para um lado, olha para o outro, a coisa não está muito boa, não está favorável, e nós sabemos que somos pó, somos fracos, somos uma estrutura frágil, mas você precisa aprender a confiar, você precisa aprender a descansar. O impulso que você vai receber da parte de Deus é o poder do Espírito Santo, porque tudo depende dele, mas o ponto de partida é a fé. Nós damos um passo de fé. Sabe, a águia, quando ela vai decolar, ela precisa subir na montanha e se lançar e usar o impulso do declive. O que significa isso? Irmãos, a estrutura da águia, a tua estrutura, Filadélfia, a tua estrutura de filho,
ela é uma estrutura que foi feita para responder a atitudes de fé. Nós temos uma maneira própria de funcionar, nós funcionamos como filho. Quando estamos na posição de órfão, então nós não funcionamos. E é por isso que você vê pessoas desconectadas do seu propósito por aí, vivendo uma vida totalmente complicada e enferma no seu espírito, correndo de um lado para o outro, como ovelhas sem pastor. Por quê? Porque não está respondendo aquilo a qual nasceu para ser, e aquilo que nasceu para fazer nessa terra. Entenda uma coisa, que você foi criado para funcionar de uma maneira determinada. Você é filho de Deus. Não dá para querer viver uma vida de órfão e desconectado do propósito. E é por isso que a águia, ela tem uma maneira própria, ela tem uma estrutura própria, e ela é péssima para ficar correndo no chão, igual galinha. E ela precisa subir a montanha. E quando ela sobe a montanha, ela aproveita o impulso do declive para ela alçar o voo. Então entenda que há um momento na vida da águia, que ela vai fazer essa força, ela vai subir a montanha, ela vai para o alto, e quando ela chegar lá, ela vai ter que pular. Ela vai ter que se lançar, ela vai ter que depender, ela vai ter que dar um passo de fé. E essa águia é aquela águia que aprendeu a confiar, e que sobe, queridos, e sai da montanha pela fé, em atitude de fé. E é aquela águia que aprendeu a usar a pressão para gerar poder espiritual na sua vida. Montanha na Bíblia, muitas das vezes fala de provação, e você precisa subir a montanha, águia. Mas chegando lá, você não pode fazer habitação permanente nesse problema da sua vida. Há um momento em que Deus, Ele te impulsiona a você voar. E muitas das vezes, esse voo é um voo em que você vai ter que se lançar na presença de Deus, em fé, em atitude de fé. Qual o nosso grau de dependência da presença do Senhor? Porque, irmãos, se nós interferirmos, nós saímos da sincronia de Deus. Deus tem um tempo determinado para a nossa vida. E a sabedoria em entender isso aqui hoje, Filadélfia. A sabedoria em nós abraçarmos, porque Deus, Ele tem falado para nós aqui em Alfenas. Deus tem gerado nos nossos corações um sentimento de urgência pelo seu reino. A urgência para viver os propósitos. Sabe o que isso significa, Filadélfia? Que Deus tem pressa. Que Deus está apressando as coisas na tua vida, que Deus está apressando, e isso diz respeito à liberação de recursos, a apressar chamado, a envio da parte de Deus, e de nós vivermos os propósitos de Deus na nossa vida, queridos. Olha, se você tem fé, recebe isso nessa noite, porque Deus está apressando as coisas na tua vida. Esse é o tempo de Deus, e nós precisamos estar alinhados com o tempo de Deus, para a gente não perder a hora da partida, porque de repente Deus deu a largada, vamos falar assim, é hora de voar, e você está aí aquela águia, né, na beira da montanha, não sabe se vai, se fica, e Deus está falando, vai águia, chegou a hora de pular, e você não pula. Já pensou frio, queridos, no interior? Você olha para baixo, aquela pirambeira, como diz o mineiro, e você, a águia, tem que voar, pular, abrir as asas e depender de Deus. Isso é atitude de fé. E Deus está nos chamando a viver por fé nesse tempo. Há momentos que nós precisamos sair da montanha, e pular e voar, queridos, e ir para o propósito, e ir para o destino. Em nome do Senhor Jesus, nessa noite, voe o voo da águia. Corra no tempo do Espírito Santo. Isso significa que é algo perfeito, sem atraso, e sem impedimento, queridos, porque quem é que se coloca no caminho da águia? Quem é que se coloca no caminho do filho, queridos? Quando Deus é que dá o poder espiritual para voar o voo. Quando você depende do Senhor e se lança na presença dEle, não há demônio nessa terra, não há malignidade nessa terra que se coloque entre você e os propósitos que Deus Ele tem para a tua vida. Aleluia, aleluia. Corra no tempo do Espírito, corra, queridos, no Espírito, corra bem acompanhado, corra curado pelo Espírito Santo e chegue bem em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Asas de águia. Você precisa entender quem você é e o jeito que você funciona. Tem hora que é hora de ir e você está cismado que quer ficar. E a hora que é hora de ficar e Deus fala permanece, você quer pular. Não é assim? E nós precisamos ter atenção a isso. Qual o tempo de Deus para a nossa vida? Não é assim? Porque de repente você pode correr o risco de pular e Deus falou, não era a hora.
E aí o que acontece com a águia? Vai ter que bater a asa com força, quase estatelando lá no chão, lá embaixo, no meio das pedras, fazendo força de braço, contando com a misericórdia, porque a misericórdia de Deus não nos abandona. O que seria de nós, se não fossem as misericórdias do Senhor? Certamente o inimigo já teria nos engolido vivo. E muitas vezes o inimigo está lá com a boca aberta, e a águia pula antes do tempo. E aí bate a asa com cansaço, força humana, método humano, para tentar sair da boca do lobo. Por quê? Porque não obedeceu aos comandos de Deus, perdeu tempo. Só que também, queridos, há sabedoria em nós sairmos na hora certa, para não perdermos o momento. Porque há um kairós da parte de Deus para a nossa vida. E às vezes esse kairós ele vem, e a estação ela passa, e nós ficamos ali, parados, né? Asas de águias são feitas, queridos, para poder voar voos altos. Olha, as asas da águia são articuladas, porque ela aproveita, né, a propulsão, e isso aumenta, né, a eficiência do voo da águia. Então, se é Deus que está nos enviando, nos impulsionando, nós respondemos sim. Nós respondemos sim, nós não podemos perder o kairós, porque o Espírito nosso precisa dar uma resposta de fé a Deus. Nós precisamos dar uma resposta apropriada à cruz de Cristo. Então, quando o Espírito Santo de Deus vem, Ele diz, vem, nós precisamos responder, sim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estou aqui, eu estou disponível. Irmãos, o nosso espírito precisa dar uma resposta de fé, para que nós venhamos a explodir em direção ao nosso destino. Você conhece quem fez a promessa, é o teu pai. É o teu pai que está te chamando para a mesa. É o teu pai que está te chamando para viver essa vida. E se você sabe que você é filho, queridos, então você precisa dar uma resposta a Deus. Vá, avance, porque pode haver frustração na espera. Provérbios 24:14 diz, então sabe que assim é a sabedoria para a tua alma. Se a achares, haverá bom futuro. Não será frustrada a tua esperança. Não será frustrada a tua espera. Se nós encontrarmos a sabedoria de olhar para a palavra, a sabedoria de obedecer o envio da parte de Deus. Porque quando nós perdemos a sabedoria, então a nossa espera ela é frustrada. A frustração, se Ele mandou ir, vá. Se Ele mandou você esperar, fique. Então obedeça, tenha sabedoria, dê ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, isso é verdade, meus irmãos. A coisa muda toda hora. Uma hora a gente tem saúde, uma hora não tem mais. Uma hora tem dinheiro, de repente não tem mais. Tem dia que o casamento está lá, né, daquele jeito. Tem dia que a coisa fica meio tempestuosa. E os reinos se levantam e caem. Tem imperador que levanta e domina o mundo inteiro e começa a fazer e acontecer, de repente Deus vai lá e derruba. Lembra da estátua de Daniel? Vem um império de ouro, vem um império ali de prata, de bronze, de repente, naquele último império, que diz respeito à era final que nós estamos vivendo. Nações que se julgavam grandes demais, poderosas demais, unidas demais, de repente a rocha desce e esmiuça a estátua no seu todo. Reinos caem, queridos, e não se levantam. O trono do nosso Deus permanece inabalável. Aleluia, glória a Deus. Queridos, de quem que você é descendente? Que sangue que é esse que corre nas tuas veias? Qual é a nossa linhagem? Quem é o nosso pai? Nós precisamos lembrar disso nessa noite. Somos descendente daquele que se assenta no alto e sublime trono. O nosso Deus reina, e nós somos filhos dele. O nosso pai é especialista em derrubar gigante, em derrubar a muralha, fechar a boca de leão, abrir caminho no meio do mar, prover coluna de fogo para aquecer seus filhos, e se tem sol na nossa cabeça, Ele provê nuvem para refrescar, enquanto nós marchamos, caminhamos nos seus propósitos. É Ele quem serve o maná pela manhã, é aquele, queridos, que provê para nós proteção no meio das batalhas. Ele para o sol pelos seus filhos, Ele detém a lua lá na montanha, para que os seus filhos desçam para o vale e voltem lá do vale com a vitória nas suas mãos. Aleluia. O tempo muda toda hora vai mudar o tempo. Um dia vai estar a estação favorável, outro dia vai ser inverno na tua vida. Mas você precisa saber que você é inabalável. Você não fica indo conforme o tempo. Você não pode ser assim, Filadélfia.
O dia que está nublado espiritualmente, ou que o problema chegou, você fica nublado por dentro também. Aí você vira um jacaré, né? um anfíbio, vamos falar assim. Não é anfíbio que muda conforme a temperatura da água? Me ajude aí, por favor. Se está frio demais, ele ajusta demais. Se está quente demais, é o anfíbio, né? Tem a história do sapo na panela, não tem? Que vai ficando lá dentro, vai ficando. E nós não podemos ser desse jeito não, queridos. Deus não te chamou para ser um sapo dentro da panela, Deus te chamou para ser águia e voar voos altos. Aleluia, glória a Deus. Você não é esse tipo de gente, Filadélfia, que vai se acomodando à situação. E se está bom, o teu interior está bom. E se está ruim, você também está nublado por dentro. E triste por causa das... Não, o tempo muda o tempo inteiro. Você permanece inabalável. Porque o teu Deus é aquele que está no trono. E a palavra de Deus a nós é essa: os que confiam no Senhor são inabaláveis. A águia sobe, a águia voa, ela sabe que a provação pode destruí-la. Irmãos, um vento daquele joga uma águia daquela num penhasco e destrói, acaba com tudo. Então nós temos consciência, nós sabemos que nós temos pouca força, mas nós sabemos que diante de nós existe uma porta aberta, a qual homem nenhum pode fechar. Essa é a palavra para nós como Filadélfia. Aleluia. Nós sabemos que a provação pode nos destruir, a enfermidade, a escassez, mas nós sabemos que nós somos filhos. E saber quem nós somos gera sustentação. Eu estou dizendo de você entender a tua estrutura de filho. Você fala: Deus, eu tenho uma estrutura de filho. Fui criado para manusear a pressão e a turbulência ao meu favor. E é isso que eu quero que você entenda, que você como águia, você precisa rasgar essa tormenta, porque quem é filho sabe o poder disponível a ele, por intermédio de Cristo Jesus. Então, em nome do Senhor Jesus, rasgue essa tribulação, em nome do Senhor Jesus, nesta noite. Não fique estático diante da provação. Você conhece aquele que te chamou, aquele que traçou o caminho da águia. E nesse sentido, eu estou falando de controle de turbulência. Hoje nós estamos estudando sobre a águia, né? A aerodinâmica da águia. Aleluia. O que é isso? Você precisa entender o momento que você está vivendo. E você precisa entender quem você é. Eu sou filho de Deus, destinado a um propósito eterno. A águia, ela é aquela que faz um ajuste rápido, ela reage rápido. Nesse sentido de entendimento, eu já disse isso no começo, que nós precisamos saber a hora de agir. Deus está falando conosco de novo a questão do Kairos. É hora de se lançar no voo? Dependa de Deus. É hora de segurar um pouco mais? Você precisa entender que é hora então de esperar o comando da sabedoria. Mas no meio da turbulência, no meio da provação, no meio da pressão, a águia ela faz um ajuste rápido na asa dela, para poder então planar e aproveitar a pressão, para que essa pressão gere poder. Então, as tribulações, elas cooperam para o nosso bem. E você precisa planar em cima das tribulações. Porque a águia, ela é muito diferente nesse sentido de outros animais, de outros pássaros. Ela consegue voar voos longos no meio de um vendaval, planando, queridos. Ela fala: o negócio está fritando tudo, está com muita aprovação, então eu vou usar essa aprovação e vou planar em cima dela. E ela usa a adversidade como seu caminho. Ela usa a favor dela. Ela extrai poder da pressão. Aleluia. Então nós precisamos fazer ajustes rápidos de ação ou de descanso. Ação ou descanso. Amortecendo a turbulência. O que eu quero dizer é que, para você dar um conselho pastoral para você nesta noite em Filadélfia, você não pode ficar dando ênfase a essa provação. Saia do lugar de vítima. Porque quantas águias estão no meio do furacão, debatendo, chamando atenção para a prova, chamando atenção para a doença, chamando atenção para a escassez, batendo asa nesse lugar de vítima. Eu quero que você entenda o teu lugar é o lugar de filho. Tem provação? Erga a tua cabeça, Filadélfia. Levanta a tua cabeça, é de lá de cima que vem o socorro. Nós vamos ficar igual, se arrastando pelo chão, no lugar de vítimas, como se fôssemos vítimas, chamando a atenção para as ações do maligno, chamando a atenção para aqueles problemas, ou para aquilo que nós não estamos muitas das vezes enxergando.
Não, queridos, você é águia. Você ajusta as tuas asas e você plana em cima dessa tribulação, em nome do Senhor Jesus. Olha, você vai parar de reclamar lá no teu trabalho, e vai parar de murmurar, e vai parar de dar muita glória para essa aprovação. Abre as tuas asas, ajusta rápido. É para agir? Então age rápido. É para orar? O que você está esperando, queridos? O que você está esperando de tomar o caminho do secreto? Não existe conquista de vitória se nós não dermos passos de fé. Nós vamos esperar ser arremessado com a cara no penhasco para depois orar? Não, vai orar, queridos. Vai, alça o voo para o caminho do secreto. Você é águia, você conhece o caminho da mesa de Deus. Vai para o jejum, vai para a oração, vai para a palavra. Para de contar a tua vida para aquelas pessoas lá fora, que só quer te apunhalar pelas costas. Sabe os teus problemas? Para quem você fala? Você fala para Deus. E você fala para os pastores. E você fala para obreiros de confiança que vão orar pela tua vida. E é só, acabou. E depois, no demais, você faz igual aquela mulher lá na época dos profetas. Vai bem com a tua casa? Vai tudo bem. Vai tudo bem. Pastor, mas isso não é fingimento? Não, isso é ajuste de asa de águia. Parar de chamar atenção para os problemas. Parar de dar ênfase. Mas está uma luta lá em casa. Mas está uma aprovação lá em casa. A pessoa muda até o tom de voz. Para queixar, não é? Ela vai para dentro. Não, queridos, para de dar glória para Satanás. Olha para a mesa, olha para o teu pai, olha para o trono, olha para a vitória, queridos. Em nome de Jesus, vamos marchar, vamos parar de reclamar, parar de dar ênfase aqui e acolá. Sabe, pega o teu choro, leva para a presença daquele que vai resolver. Para de chorar na presença de quem só vai aplaudir o teu tormento, a tua miséria. Quando você quiser chorar, chora no pé de quem resolve o teu problema, que é o Senhor, o nosso Deus. Ou então você derrama as tuas lágrimas na presença da família. Olha, vem aqui chorar conosco, com os seus pastores, chora com uma irmã piedosa, um irmão piedoso que vai orar por você. E lá fora, queridos, você levanta, ajusta a tua asa de águia e voa. E voa. E não vai ficar mais batendo asa no meio da turbulência. Isso aqui é sabedoria. Porque nós conhecemos a nossa linhagem. Nós pertencemos a uma linhagem divina. Quem é o nosso Pai? É Deus. Qual é o teu destino? Os propósitos elevados da parte do Senhor. Leve a sério a única vida que você tem. Porque nós somos filhos de Deus, cristãos, e a nossa estrutura é a estrutura de águia. Nós só temos só essa vida para queimar para o Senhor Jesus. Então não dá para ficar enrolando muito e pensando muito a vida. É hora de sacudir a poeira. O que Deus tem para você viver? Qual a fase que você está? Para Deus não existe aposentadoria. Não tem isso perante o Senhor. Porque Ele fala que até na velhice o fruto continua. E essa é a perspectiva de Deus, porque não é perspectiva de força de braço, é perspectiva de sustento, de graça. Então, queridos, Deus vai realocando a sua igreja. Tem uma hora que você precisa daquela força, da juventude para correr. Mas depois, a mesa da sabedoria precisa ser ocupada. Naqueles lugares, aquelas cadeiras do conselho. Então Deus vai migrando a gente. Deus vai migrando. Então Deus pega ao tempo de correr, ao tempo de trabalhar bastante, ao tempo de suar a camisa. E de repente Deus nos elege para a mesa do conselho. E é por isso que existem posições no reino, então não tem tempo de parar. Se você acha que você está velho demais, chegou a tua hora de parar, não. Deus precisa de você na cadeira do conselho. Deus precisa de você na mesa do conselho. E aos jovens, é hora de suar a camisa, queridos. Vamos, avante. Jesus está voltando. Não vai dar tempo de ficar pensando muito a vida. Somos os trabalhadores da última hora. É chegado o momento do último avivamento, então não tem jeito de ficar pensando e ficar assim, se demorando muito mais. É viver a urgência que Deus tem para a nossa vida como reino. Então nós precisamos levar muito a sério a única vida que nós temos. Isso é casamento, trabalho, estudo e vida espiritual e tudo mais na nossa vida. É casamento? Irmãos, para que nós vamos ficar brigando uns com os outros com as coisas desse tamaninho dentro de casa? O horário está muito avançado, eu não quero ficar me demorando muito, mas poderíamos desdobrar em cada uma dessas esferas na nossa vida. Vamos ler a palavra, orar junto, perdoar mais, caminhar, sabe, dar as mãos em família, trazer o céu para nosso lar.
Se eu pegar uma pessoa lá fora, que não conhece a Jesus, mandar lá para a tua casa uma semana, para ele ser evangelizado pelo teu bom procedimento, ele vai sair de lá convertido ou não? Ou ele vai sair pior do que ele entrou? Tem oração na tua casa? Leitura da palavra? A porta está aberta de vez em quando e tem alguém orando, chorando, falando em língua estranha? Tem partilha do pão? O que tem lá, queridos? Ou é panela voadora, grito e tudo mais? Não, irmãos. Olha, vamos aprumar o corpo, porque Jesus está às portas. Só tem essa vida e nós precisamos levá-la muito a sério. Trabalho, mas não vai prosperar se tiver, queridos, fazendo coisa errada, roubando, sabe, cortando o caminho, aquele caminho brasileiro. Não prospera. Deus não tem negócio com isso, porque Mamon é o espírito maligno que manipula essa parte financeira. Aí ele encontra a legalidade, atitude de generosidade, de trabalho árduo. Sabe, tem umas coisas que não cabem no meio do povo de Deus. Você sabia, queridos, que os evangélicos estão na porcentagem maior de jogo de aposta? Saiu uma pesquisa. Que vergonha, meus irmãos. Jogando tigrinho, casa lotérica. Precisa ser falado isso, porque chega fim de ano, né? Está todo mundo querendo fazer uma fezinha. Mas que fé que é essa? Vai trabalhar, que eles pegam o teu dinheiro, não gasta com esse tipo de coisa. Tem gente perdendo tudo. Não vai dar certo. Deus não está nesse negócio, já vou te avisando. Não perde teu tempo com isso não. Pega o teu dinheiro, aplica ele com sabedoria. Isso sim é sabedoria. Estudo, tem que estudar, queridos. Se quiser crescer, tem que estudar. Não adianta sentar lá na hora da prova e pedir para Deus revelar. Não vai revelar. Ele vai pôr para fora o que você colocou para o lado de dentro. Eu já tive essa experiência na faculdade, de estudar, falar, Senhor, agora é contigo. Está tudo aqui dentro, mas o Senhor sabe que a estrutura é frágil. E de repente, queridos, a coisa acontecer ali miraculosamente. Então acontece. Eu já vivi isso. Estou testemunhando. Isso é realidade para você também. Mas se você acorda tarde, não se dedica, queridos, não vai voar voo de águia nunca, porque você precisa levar a sério. Leve a sério. Vida espiritual precisa ser levado a sério. Existem níveis. Lembra do profeta? O profeta entrou com a água até o tornozelo. Foi mais um pouquinho, a água deu no joelho. De repente ele foi para o lugar do mergulho, onde a presença de Deus era tão intensa que ele era dependente. A água levava ele de um lado para o outro. Havia ali um silêncio no profundo das águas. O profeta só ouvia a profundidade. Então vida espiritual também requer cultivo. Nós precisamos cultivar. Oração, irmãos, é oração, oração e oração. A minha vida inteira, queridos, até o fim da minha jornada ministerial, eu vou insistir com vocês. Oração. É o caminho da oração, é o caminho do secreto. Cultive vida de oração. Mais oração, mais poder. Você vai ter intimidade com Deus. E assim nós vamos cultivando essa vida espiritual. Qual que é o filho que mais tem do pai? O que mais busca, o que mais acessa. E às vezes ele é chamado de mimado pelos irmãos, não é assim? Não tem disso? Não tem um filho que fica atrás do pai? O pai vai, ele está atrás. O pai põe o pé, ele vai atrás. Então ele quer o pai. Ele acessa o pai. E de repente ele tem muito do pai, porque ele está o tempo todo ali, orando, buscando, jejuando, se dedicando. O pai está ali, ele vai atrás. Aí de repente os religiosos olham e falam, esse é o caçulinha, é o mimado. Não. Sela a tua boca de religioso, esse aí encontrou o caminho do secreto. Ninguém mais vai tirar ele de lá. Sabe por quê? É a porção de Maria. Escolheu a boa parte. Então, vamos deixar de ser menos Marta na nossa vida. Jesus está voltando, essas coisas vão ficar tudo aí, e nós precisamos encontrar o caminho para o secreto. Fé, determinação e coragem. Tenha coragem, Filadélfia. Saber que sozinho não dá para voar o voo da águia, mas acompanhado por Ele, queridos, nós chegaremos ao nosso destino. Aleluia, é por isso que Ele nos faz planar em cima das adversidades. Não tenha medo. Queridos, o tempo muda, Ele muda o tempo inteiro. Vai ter muitos momentos da tua vida em que as circunstâncias ainda vão ficar turbulentas. Mas você sabe o teu lugar. Você é inabalável. Você é inabalável, Filadélfia. Se coloca de pé, vai se esticando. Estica suas asas de águia hoje. Tem provação? É oportunidade para poder. Está escasso?
põe o teu joelho no chão, Deus vai dar estratégia. Às vezes está nascendo uma empresa dessa escassez, queridos. Quando a coisa aperta, não tem para onde correr, você fala: e agora, Deus? Preciso de ti, me dá discernimento. De repente Deus te dá um insight, uma ideia. Nasce uma nova empresa, nasce um novo empreendimento que vai abençoar tantas vidas. Vai ter horas que Deus vai te falar: pula, águia. Você fala: mas eu vou ter que largar o lugar da garantia, do comodismo, um trabalho de tantos anos, como é que eu vou pular agora e me lançar o voo de águia? E Deus está falando: pula, então vai, só abre as tuas asas, voa, voa, queridos. Isso é virtude. Há virtude saindo desse altar sobre a tua vida. Voa o voo da águia nesta noite, aleluia. Esse é o tempo